Agora, ô Zé, falando sobre essa situação, né? É bem preocupante, porque mais do que temer o fim da democracia, que eu concordo com o Pavinato, para mim já acabou. Para mim não existe uma democracia séria hoje no Brasil. Pode ter ali uma democracia que engane ao povo brasileiro. Ah, vamos fingir que tem uma democracia aqui e ponto. Mas a minha maior preocupação, mais do que não ter uma democracia no Brasil, é a gente viver uma situação de não acreditar na justiça. Porque muitas vezes a gente podia pensar, pô, não tem uma democracia, mas a justiça não vai deixar isso acontecer. A justiça vai fazer justiça. Mas hoje parece que a justiça faz mais injustiça do que justiça, Zé. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, a satisfação é minha. É uma honra estar participando aqui com vocês. Eu tenho para mim que o que o Pavinato falou aí é uma realidade que está se estabelecendo de forma muito forte e se mostrando à luz do dia mesmo que nós temos uma realidade que é uma que poderia ser, né? Nós temos uma democracia que é e uma que poderia ser. Essa democracia que é, ela se mostra bem dúbia, porque ela, aliás, a que é a que não dá garantia, não dá segurança jurídica, não há respeito às leis e não existe democracia sem respeito às leis. Agora, aquela que deveria ser, ela existe para uma certa ala. E eu vi quando a doutora falou sobre essa questão da polarização, essa sempre vai existir e eu acho que é até salutar que exista, porque são visões de mundos diferentes. Agora, o que não pode é quem está arbitrando o jogo jogar junto e jogar a favor de um time só. Eu já disputei pelada, e quem já jogou aqui sabe, às vezes a gente queria ser chique e colocava um juiz. Daí a pouco faltava alguém ia embora, coloca o juiz junto. Aí pronto, danava tudo, porque ele com apito na boca. Então hoje nós estamos tendo essa dificuldade por causa disso, porque a lei serve para uns, para outros não, ela dá segurança para uns, para outros não. Então os processos passaram a ter capa, os processos passaram a ter, vamos dizer assim, personalidade. Então, eu não gosto da personalidade daquele processo lá, então vamos condená-lo. Então, esse que é o grande debate posto, e, a meu ver, o Pavinato se expressou de forma magnífica ao trazer aqui para a gente, ao nos brindar com o princípio da reserva legal, que todo mundo, desde o último ano de direito, o aluno do último ano de direito, até o cara que está começando fica se perguntando, mas o que está acontecendo no Brasil? Que nada do que está nos livros está servindo mais para nada. Porque eu penso que eu tenho que receber meu dinheiro do curso de Direito de novo, porque, novamente, de volta, porque eu não estou vendo nada do que foi ensinado ser empregado hoje em relação aos adversários de uma certa ala no país. Agora, eu vou me despedir da Júlia também, já vou chamar o Pavanato, o Lucas Pavanato, para participar. Júlia, muito obrigado pela sua participação. E você quer trazer algum complemento em cima do que disse o Pavinato, em cima do que disse também o Zé? Muito obrigado pela sua participação aqui no Tá na Roda. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição aí. Quando eu puder, às vezes a gente está na estrada, mas hoje tirei um tempinho para estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. E que pena que eu vou ter que sair justo quando o Pavinato chegou, que eu gosto muito dele. Inclusive, eu assisti quando aconteceu aquela fungada no meu cancote. Eu acompanhei as falas dele, eu estava bem quieta naquela semana, mas obrigada, Pavinato. Shampoo dela. O que é, Zé Medeiros? Obrigada por ter falado algo, enfim. Naquela semana tinha tinha pessoal da imprensa, jornalistas que estavam falando a meu favor e contra, isso faz parte. Mas gostei muito dos teus comentários. E sobre o dia 22 ali do Bolsonaro, eu ainda tenho uma esperança que isso não aconteça, porque vai ser, de fato, um esculacho, né? Um escândalo deixar um presidente da República
inelegível por algo que ele falou. Então, muito obrigada e tamo junto. Mas se você é contra o esculacho, se você acha que não vai acontecer por causa do esculacho, eles já estão esculachando com a nossa cara há muito tempo. Muito obrigado, Júlia. Obrigado pelo seu carinho. Ela é outra que admira o Pavinato. Agora, o Lucas, Pavanato. A gente tem hoje o Pavinato e o Pavanato. Agora, me responde uma coisa. Eu vou aí pelo seguinte, porque a gente está falando, foi o que ela falou, esculacho. Agora, o esculacho, ele já existe, porque para mim, essa inelegibilidade, essa palavra para falar rápido é difícil, ela já vai acontecer, certamente, quando nós temos 7 ministros. Desses 7, 5 foram indicados, adivinha por quem? Pelo Lulinha, né? O Lulinha que ganhou tapinha no rosto do relator, do ministro relator do julgamento do Bolsonaro, que é o Benedito Gonçalves. Esse caso é o Alexandre de Moraes. Que é o o Alexandre que é o relator? Isso relator? É só trazer uma informação. Pode ser que o Bolsonaro se safe, porque há exatos 3 anos, o Alexandre de Moraes, ele afastou a tese de abuso de poder que não está estritamente prevista na lei, no caso do julgamento de uma vereadora de Lusiânia, de Goiás. Ela era acusada de abuso de poder porque ela era pastora e usou a sede usou a igreja, o templo, usou todos os fiéis para votarem nela. Então o Fachin fez essa tese de aumento das hipóteses de abuso de poder político e ele não aceitou em nome disso que eu acabei de falar aqui, que é o princípio da legalidade. Então ainda há uma chance. Se ele usar o mesmo argumento que ele usou há 3 anos, nós podemos ter um julgamento que não ineleja o Bolsonaro e o Braga Neto. Você acha que tem chance? Você acha que tem chance? Se ele for julgar pelo entendimento que ele teve há 3 anos atrás, sim. Mas você acredita que isso vai acontecer? Não, acredito. Porque se você acredita que ele vai ser elegível, eu aposto 1.000 com você aqui ao vivo. 1.000. Eu boto R$1.000 na roda com você que o Bolsonaro vai ser inelegível. Pra você apostar R$1.000, você tem informação privilegiada. Você é pão duro pra caramba. Agora. Mas o que mais acontece ultimamente é a justiça mudar de opinião, né? A lei que vale pra a lei que valia pra não cassar o mandato de uma determinada pessoa, hoje em dia serviu pra cassar o mandato do Deltan Dallagnol. Então, desrespeitando ali os procedimentos, desrespeitando a forma. E parece que no Brasil as instituições, o Estado de Direito, a forma das coisas, elas só servem se você não é de direita. Se você fez alguma opção política, eleitoral, se você se colocou de determinado lado, parece que as instituições funcionam de forma diferente. Parece que as garantias, aqueles que se dizem garantistas, fecham os olhos e deixam que coisas absurdas passem sem que não tenha problema nenhum. É um Estado aparentemente vingativo, né? Porque o Deltan combateu a corrupção, fez o papel dele como promotor e daí depois, sem justificativa nenhuma, teve mandato cassado. E agora, depois de tanto cavarem, de tanto buscarem pretextos, buscarem formas ali de encontrar algo pra tirar o Bolsonaro da eleição, vão tentar tornar ele inelegível por algo que ele disse. E existem ações ali pra tentar tornar o Bolsonaro inelegível até mais fortes. Mas não, eles escolheram justo esta, porque essa é a ação que vai casar melhor com aquela narrativa de que o Bolsonaro estava articulando um golpe de Estado e de que aquelas pessoas que invadiram lá os prédios públicos no dia 8 de janeiro foram ali, de certa forma, direcionadas pelo Bolsonaro. Mas enquanto isso, vamos analisar aqui, por que o Gonçalves Dias não teve nenhum mandado de prisão preventiva? Por que você não viu o ministro Flávio Dino sendo convocado para depor? Sendo que, para mim, com as imagens que se tornaram explícitas, ficou evidente que eles prevaricaram, no mínimo, ao permitir que as pessoas entrassem e não tivessem nenhum tipo de reação. Quando você vê um documento que foi apresentado e demonstrando que existia a possibilidade de invasão e sugerindo reforço de segurança e não teve nenhuma medida por parte do governo para reforçar a segurança, esse governo ele tem certa responsabilidade. E isso precisa, no mínimo, ser apurado. Aí você vê, na CPMI, tentam equilibrar as coisas, tentam convocar essas pessoas. Mas não, o governo, de certa forma, blinda aquela CPMI para não chegar no governo e convoca apenas pessoas do outro lado. Ou seja, o tempo todo, até mesmo na CPMI, que era uma forma de tentar corrigir essa parcialidade, você não consegue ter imparcialidade. O tempo todo é um dos lados sendo responsabilizado. E não quero passar pano aqui não, tá? Se alguém do lado de cá
tem responsabilidade, que seja responsabilizado. Mas nós queremos a verdade. Nós queremos que o Gonçalves Dias explique por que ele não reagiu. Nós queremos que o Flávio Dino explique por que não houve reforço na segurança. E não só um dos lados. Nós queremos que a lei tenha valor, como o Pavinato disse aqui. Se você não tem uma lei que condene, Bolsonaro não pode ficar inelegível. E você pode não gostar do Bolsonaro, pode achar ele chucro, pode não concordar com as ideias dele. Mas se você permite que a forma, que as instituições e que a lei seja desrespeitada para uma pessoa, uma hora o Estado pode usar esse pretexto que você deu para ele para te perseguir também, para perseguir o seu lado. Nós não podemos deixar de desrespeitar a forma, porque quando a gente deixa de desrespeitar a forma, esse desrespeito gera precedente para o Estado agir de forma autoritária com todo mundo. Agora, vamos falar de coisas recentes, né? Palumbo, Raquel, Elaine. A gente tá falando da lei, a lei ser seguida. Não pode ser inelegível. Recentemente a gente viu, de acordo com a lei, o Dallagnol não poderia ser cassado. O Dallagnol foi cassado. Recentemente nós vimos o Batatinha, líder do PCC, sendo solto pela abordagem policial. E o Batatinha, de acordo com a lei, não deveria ser solto por causa de uma abordagem policial com 2 quilos de cocaína. Por que eu tenho que acreditar que o Bolsonaro não vai ser inelegível porque a lei não permite? É aquilo que a gente falou, a lei acabou. O Pavinato dá uma aula pra gente de justiça, né? É o pior de tudo. Então, a gente você dá uma aula de justiça pra gente todo dia. Só que me desculpa, pelo jeito não adianta. A gente pelo tem jeito uma a doutora Raquel vai falar, mas tem muito juiz bom. Tem muito desembargador bom. A gente tem que valorizar esses bons juízes e bons desembargadores. Tem gente ruim, gente boa em todo lugar. Doutora. Eu falei, não dá pra generalizar. A gente tem uma explicação muito clara pelo que a gente está acontecendo, Palumbo, que a gente está vivenciando uma política criminal clara de Günther Jacobs, que é o direito penal do inimigo. O que significa? Os direitos constitucionais estão ali, todas as balizas legais, o contraditório e ampla defesa, o princípio da reserva legal brilhantemente colocado pelo Pavinato, todas as formas e garantias previstas na Constituição, inclusive o Brasil é signatário de pactos internacionais que versam direitos humanos. Mas pacto com o demônio, mas se existe um inimigo e esse inimigo é escolhido pelo Estado, tudo isso que a gente está falando, inclusive a lei, toda a tipificação, ela é desconsiderada. Foi o que a gente viu com o Dallagnol, foi o que a gente viu, inclusive, com vários que nós estamos presenciando. Foi o que a gente viu com Anderson Torres. Foi o que a gente está vendo. Não dá para acreditar na justiça, sim. Não, né? Eu concordo com o Thiago. Não dá para você acreditar. Não dá pra você acreditar na justiça. É o que nós estamos vendo. Você imagina aquele policial lá que tá agora combatendo o crime, ganhando um salário de fome. Que vontade que ele tem de combater o crime quando ele vê um traficante do PCC sendo solto por uma decisão que o juiz tirou da cabeça dele, não tirou da lei. Porque o policial pode abordar. Você desmotiva. Eu sou igual o Thiago, eu estou descrente da justiça. O Pavinato tá certo, tá cheio de juízes bons, excelentes, mas os nossos tribunais superiores estão deixando muito a desejar. Então, quando eles começam a interpretar a lei do jeito que eles querem, eu acho que tem que soltar. Foi num habeas corpus, nem caberia. Esse é um movimento de política criminal que não é que tá descoordenado, desarranjado. Não, é um movimento de política criminal em que inimigos foram escolhidos para terem seus direitos completamente. Quem está sendo perseguido é só um lado. Então, é perseguido. Inimigos foram exatamente escolhidos. Isso. A gente não está vendo ninguém da esquerda passando o que a direita está passando. Já foram escolhidos inimigos previamente para que ali a lei não prevaleça. Simples assim. E se a população continuar inerte, se a população continuar com os olhos vedados, é isso que está acomodada. Não vai mais precisar ser inimigo. Sabe que eu já conversei com o professor Günther Jacobs lá na Universidade de Bonn, na Alemanha. Eu estava discutindo com ele justamente a aplicação da tese dele, do direito penal do inimigo, né? E de toda forma, eu não acho uma tese boa para o direito penal, eu acho uma tese boa para o direito civil. Sim, mas isso é uma outra história. Extremamente polêmica. E conhecendo essa tese dele, assim, aqui ela está sendo aplicada da pior maneira possível. Tá sendo... No caso do Batatinha, o nome do Batatinha é Leonardo da Vinci. E esse caso é engraçado só por isso. Eu falei no Pingos nos Is, né? Parece a música do Bezerra da Silva. Já ouviram? Né? Aquela assim, Leonardo da Vinci, por que eu não posso dar 2? Né? Que tem um sujeito pobre, sem status, cara que mora na favela, fumando a binguinha de maconha,
aparece a polícia, aí a música fala: tomei um bode perfeito com um baseado aceso na mão, tomei um sacote regado a tapa, pontapé e pescoção e fui levado direto à presença do doutor delegado. Ele foi logo dizendo: vai se abrindo, malandro, conta tudo como foi. Eu disse: esse Leonardo da Vinci, doutor, por que é que eu não posso dar 2? E aí o delegado explica por que o delegado não vai preso. Delegado me disse: o doutor, ele faz o que bem quer e está tudo bem. Infelizmente, aqui na lei dos homens, a gente vale o que é e somente o que tem. Ele tem imunidade para dar quantos quiser, porque é rico, poderoso e não perde a pose. E você que é pobre e favelado, só deu 2, vai ficar grampeado no 12. É a grande música do Bezerra da Silva. 87 ele já falava disso, e agora veio um traficante que se chama Leonardo da Vinci e é posto lá. E esse caso é bizarro porque não é que o juiz ele achou só que a abordagem foi preconceituosa, porque ele cria a polícia malvadona. É que ele ficou nervoso. Que só dá batida. Não, porque eu acho que o ministro Sebastião Reis, ele não... Quem que não fica nervoso com 2 quilos de cocaína? Põe 2 quilos de cocaína no bolso. Agora, mas e você andar em paz com 2 quilos de pó? Da boa. Né? Andando lá no Manás. Agora, ele pintar a polícia como preconceituosa para anular todo um processo. E o que é pior, não é anular o processo. Ele já era um condenado com trânsito em julgado. Culpa formada, trânsito em julgado, irrecorrível. Passou o prazo até de revisão criminal. Passou, acabou, não tinha fato novo. Ele pegou, ele anulou, ele quebrou o trânsito em julgado. Ele quebrou a coisa julgada. Ele violentou a Constituição inteira. Ele violentou o Código de Processo Penal. Ele violentou a lei de droga. Ele violentou a Constituição e violentou os princípios mais basilares do direito. Isso é inexplicável. Aliás, a única coisa que pode explicar porque ele fez isso, eu não posso falar, porque senão eu vou preso. Porque eu não tenho como provar.